Salve pessoal, beleza? Estamos aí finalmente começando o nosso evento, nosso treinamento, a virada de chave, um treinamento em manejo agroflorestal para você descobrir e destravar o potencial produtivo agroflorestal do seu terreno, para você aprender como recuperar a fertilidade orgânica do seu solo através das práticas, das técnicas agroflorestais. Esse evento vai ser muito bom. Esteja preparado, concentrado, papel, caneta na mão, se organize, tenha foco, porque se você assistir as 3 aulas que a gente preparou, você vai sair desse treinamento com uma outra visão, você vai sair desse treinamento num outro nível, um outro patamar, né? No manejo, na forma de ver, na forma de planejar as ações, na forma de fazer o manejo de cada área do seu terreno. Você vai ter muita clareza, né, do manejo agroflorestal como um todo. Vamos nessa, vai ser muito massa esse evento. A gente preparou com muito carinho todos os materiais, as 3 aulas, e vamos que vamos. Olha, o nosso foco aqui então é você ter uma visão clara nessa primeira aula, né? Nessa primeira aula, vou falar agora o que vocês vão ver em cada uma das aulas. Nessa primeira aula, você vai ter uma visão muito clara do que é um solo pobre, do que é um solo rico. Você vai saber identificar o nível de fertilidade que está o seu solo. E a gente também vai falar sobre os princípios do manejo agroflorestal, que são universais, seja você um grande produtor, tem uma fazenda grande, ou seja você um médio produtor, uma propriedade menor um pouco, agricultor familiar, ou uma pessoa que está indo para um sítio, né, mudando para um sítio, uma comunidade que está começando a produzir, alguém que tem um sítio e que quer fazer uma produção orgânica para autossustento. Você vai também visualizar, né, o potencial que existe para diferentes finalidades, para diferentes realidades, diferentes contextos. Então toda essa clareza, né, dos objetivos dos sistemas agroflorestais, dos tipos de diferentes sistemas agroflorestais, dos princípios de manejo que servem para todos e o conhecimento mais aprofundado sobre solo e fertilidade do solo a gente vai ver na aula 1. Na aula 2, a gente vai ver então as técnicas fundamentais. Quais são as técnicas fundamentais, as 3 técnicas fundamentais que fazem um solo pobre, né, se transformar num solo rico, para a gente chegar num sistema de abundância. Como que é a aplicação dessas técnicas? Essa vai ser a nossa aula 2. E também a gente vai ver então o processo de recuperação do solo, né, com essas 3 técnicas e entender melhor o que é esse sistema de abundância, que tanto é falado aí na agrofloresta. Na aula 3, então, a gente vai trabalhar o passo a passo da transição agroflorestal. Porque você não vai pegar essas técnicas, né, esse conhecimento que você vai aprender na aula 1 e na aula 2 e vai sair aplicando em todas as áreas ao mesmo tempo, de qualquer maneira. Você vai ter que saber, né, por onde começar. A gente vai trabalhar esse planejamento, a gente vai trabalhar outros tópicos que são muito importantes, tão importantes quanto o conhecimento das técnicas, que é o processo de transição, de adoção do sistema agroflorestal, para você não ficar perdido, né, não ficar se atropelando na hora da prática. Então, para ficar bem claro, teremos 3 aulas, né, de conteúdo muito forte. Essa aula, que está sendo liberada hoje, a segunda vai liberar na quarta-feira e a terceira na sexta-feira. Nós ainda teremos um encontro especial no domingo, onde eu vou estar ao vivo com vocês, falando, né, da oportunidade de você entrar no curso completo de manejo agroflorestal, a arte do manejo. Nesse encontro, que também vai ser uma aula, no domingo, a gente está preparando algumas surpresas muito especiais, né? Tem umas coisas malucas que a gente vai apresentar para vocês sobre essa proposta do curso de manejo, a arte do manejo. E, inclusive, tem algo, né, enquanto vocês estão se preparando aí, pegando papel e caneta, se acomodando, tem algo que a gente já vai antecipar aqui, que é o seguinte: a gente vai sortear uma vaga para o curso completo, né? A gente vai sortear essa vaga no domingo, no encontro ao vivo no domingo. Mas para você poder participar desse sorteio, você vai ter que pegar 3 chaves. 3 chaves que eu vou
entregar para você ao longo de cada uma dessas aulas. Então, na aula 1, na aula de hoje, eu vou entregar uma chave ao final da aula, que é uma palavra, né? Uma palavra-chave. Na segunda aula, a mesma coisa. Na terceira aula, uma outra chave, uma outra palavra. Você vai anotar essas 3 palavras-chave, vai preencher um formulário, né, só com essas palavrinhas que a gente vai enviar para vocês, né, nos grupos de WhatsApp, após a terceira aula, com o seu nome e com as palavras-chave, e a gente vai fazer então um sorteio do curso A Arte do Manejo, beleza? Então, tem muitas coisas para acontecer, muitas surpresas boas ao longo desse percurso e muito conteúdo, muita transformação. Vamos que vamos! Ó, então, gente, vamos entender uma coisa assim, né? Tem muita gente que tem essa dúvida, né? É a dúvida, uma das grandes dúvidas. Será que é possível produzir e conservar ao mesmo tempo? Né? Será que é possível a gente produzir alimentos, seja para uma escala do autossustento, né? Da autossustentação orgânica, da sua família, né? Que você tem ali produzindo para você e que sobre, né? Para você distribuir e tudo mais, ou seja uma produção para nível comercial, para geração de renda. Ao mesmo tempo em que se produz, é possível conservar os recursos naturais, é possível recuperar o solo, transformar esse solo num solo cada vez mais rico, a sua propriedade como um todo, numa propriedade cada vez mais ecológica, mais exuberante, que vai preservar as nascentes, que vai preservar a fauna. Então, essa é a pergunta que a gente vai responder até o final desse evento, né, de uma forma muito bonita, muito prática também, muito objetiva. Você vai poder visualizar como que isso vai ser feito. Porque muitas vezes a realidade, né, e se vocês estão aqui, vocês compartilham isso, a realidade que a gente se encontra é uma realidade, como é que é? A gente se depara com um solo, né, duro, que a gente diz, né, o solo está cansado, porque ele está sem fertilidade, está sem esterco ali na terra, está sem aquele humus, aquela matéria orgânica, está sem fertilidade, o solo está duro. A gente tem que lidar com mato, muitas vezes plantas espinhosas, mato, braquiária, capim, né, que está dominando as áreas. A gente planta as mudas de frutas, as mudas do reflorestamento, as mudas das nossas lavouras, e é muita pressão das formigas, vem pragas, doenças, as plantas não se desenvolvem. Essa é uma realidade de muitas pessoas, né? Pouca produtividade, a produtividade caindo. Quem é agricultor, trabalhador mesmo e rural, assim, produtor rural, né? Já está muitas vezes lidando com uma realidade de estar um pouco ou muito preso no uso de agroquímicos, né? Dependendo sempre de adubo químico para produzir, e cada vez mais, né? Cada vez a dosagem tem que aumentar, porque o solo está ficando mais pobre. E cada vez mais usando mais agrotóxicos, né? As plantas ficando cada vez mais debilitadas, o sistema mais enfraquecido. Então, como que a gente quebra esse ciclo vicioso e como que a gente transforma um solo pobre em um solo rico, em diferentes realidades, em diferentes contextos? Então, esse é o objetivo do nosso encontro, né? E você vai conseguir ter essa visão clara até o final desse encontro. Esse é o nosso objetivo. Então, né, essa pergunta, será que sempre para produzir a gente sempre vai acabar destruindo a natureza? É algo que a gente vai encarar de frente, né, e ver como que a agrofloresta, o manejo agroflorestal, as técnicas agroflorestais dão, né, para nós a possibilidade de fazer diferente, de produzir e conservar. Beleza? Então, vamos para o conteúdo. As primeiras coisas que a gente precisa entender, né? A base, aqui a gente vai estar falando do entendimento de base, da base, né? Que é o quê? É matéria orgânica do solo, é solo, o que é um solo pobre, o que é um solo rico, e os princípios de manejo agroflorestal. Essa vai ser a base para a gente construir o conhecimento, para a gente poder ver quais são as técnicas e qual que é a forma, né, o plano de transição das propriedades rurais. Deixa eu mostrar para vocês essas imagens aqui rapidamente, antes de entrar no assunto do solo especificamente. Então a gente tem aí, ó, uma imagem, né, vocês vão ver aí muitos, vocês podem colocar no chat, tá, pessoal? Pode colocar, porque a gente vai olhar os comentários todos, a gente vai conversar com vocês. Coloque o seu nome, a cidade de onde você está falando,
tá? E você vai se identificando aqui com as imagens também, você pode ir fazendo comentários, dúvidas que vocês tiverem, pode colocar também que a gente vai olhar e vai ter oportunidade de responder. A primeira imagem aí, ó, de uma pastagem, né? Uma pastagem já bem depauperada, bem degradada, uma mata no fundo, uma matinha bem seca, uma mata assim, né, que já foi antigamente lavoura de café aqui no caso, e agora está se recuperando, mas é uma mata bem seca, uma mata bem empobrecida, né? Aqui um pomar decaído, um pomar bem atrapalhado mesmo, assim, a planta morre rápido, né? As plantas secam, as frutas ali começam a produzem um pouco, daqui a pouco já morre ou fica travado. Lugares muito abertos, né? Espaços mal aproveitados. Alguns casos de erosão, né? Já mais severos, né? O nível de degradação maior, assim, quando a gente tem erosão, solo exposto, sulcos, né? Chegando até, às vezes, a ter vossorocas. Então, antes de acontecer isso, a gente precisa transformar, virar essa chave, né, ir para o outro caminho. Outra imagem de pomares, né, com problemas, baixa produtividade, muitas doenças. Esse aqui já é um pomar em nível comercial, né, uma lavoura de mexerica, de uma região que já foi a maior região aí produtora de mexerica, exportava para todas as outras regiões do Brasil, e hoje em dia a maior parte das propriedades está em decadência, né, porque o solo não dá mais suporte, o uso de agrotóxicos cada vez mais alto, o uso de fertilizantes químicos, e aí não consegue mais, não vence mais essa batalha, né? O custo de produção, diante de tantos problemas aí, não está compensando, as pessoas estão abandonando o terreno, e não é isso que a gente quer, né? Uma outra imagem, né, ó, de uma pastagem aí, que praticamente não tem pasto, né? Um solo totalmente seco ali, as plantas, já num processo de desertificação que a gente fala, né? Ainda dá tempo de regenerar, ainda dá tempo de voltar, com certeza, né? Dá tempo de recuperar isso aí, mas se continua nesse mesmo processo aí, vai só dando mais erosão e vai perdendo cada vez mais a capacidade de recuperar a fertilidade. Então, a gente está no momento atual, né, de beira do abismo mesmo, beira do precipício. Ou a gente faz alguma coisa para modificar isso, ou a gente vai ter tanta dificuldade para recuperar esse solo que vai se tornar muito difícil. 30% dos solos, né, do Brasil já estão em processo, já estão assim degradados, e os outros tantos aí por cento estão em processos, né, avançados de degradação, uma velocidade muito rápida de degradação, devido às práticas, né, assim, de pecuária extensiva, de lavouras, né, monocultivos extensivos, sem o devido cuidado, né, sem ter as técnicas ecológicas ali junto, sem ter o devido cuidado, a devida atenção. E então, gente, para vocês terem uma ideia para onde a gente quer chegar em solos ricos, né? A gente quer chegar em solos férteis, a gente quer chegar em áreas produtivas. E agora eu vou mostrar para vocês, né, alguns exemplos. Antes de entrar no assunto do solo, na verdade eu vou mostrar para vocês o que é uma imagem, né, de um solo fértil aqui, uma terra preta, uma terra típica de floresta ou de um sistema orgânico, um sistema agroflorestal mais avançado, né, de mais tempo, né? A gente já tem o solo completamente recuperado, a gente vê aí presença além de minhocas, as minhocas vêm rápido, você começa ali a aplicar as técnicas fundamentais, as minhocas em poucos meses já aparecem, né? Já é uma melhoria muito grande, né? Os primeiros resultados que você vai ter aí quando você aplicar as técnicas básicas. Mas para chegar num solo mesmo escuro, com muito micro-organismo, com muitos fungos benéficos para o solo, uma microbiota ali, aquela terra preta mesmo, né? É um processo que leva algum tempo, alguns anos, mas que quando chega nesse processo a gente entra no sistema de abundância. A gente vai entender isso amanhã. O que é isso, né? O que isso propicia? Aqui, uma imagem, rapidamente eu vou dar a ideia para vocês, eu acho melhor, antes da gente começar mesmo, a gente vai ter uma noção dos diferentes potenciais e usos do sistema agroflorestal, para vocês terem uma ideia de como que isso pode encaixar na realidade de vocês, que cada um tem uma realidade e um objetivo diferente. Essa primeira imagem é uma imagem da minha área, né, próxima da minha casa, é um pomar diversificado, é um pomar agroflorestal, com objetivo de autossustento, de frutas diversas, né? Olha que bonito, que exuberância.
vários andares, ocupação de vários andares ali, produção biodiversa, né, sem precisar de nenhum aditivo, nem químico, né, e nem orgânico. Essa é uma outra foto também dessa área, né, onde tem banana, frutas, cítricas. Um outro ângulo desse mesmo pomar agroflorestal, só para vocês terem uma ideia, né, que esse tipo de sistema, um sistema de uma escala menor, né, mais para o autossustento, ele tem a possibilidade de você fazer um arranjo bem complexo, né? E na verdade isso aqui não é assim só em pequena escala não. A gente já sabe que aí uma família, né, se você é um pequeno produtor, uma família dá conta de manejar 5, 6 hectares de um sistema assim bem complexo, bem diversificado, né? Porque aí já tem a possibilidade de geração de renda e tudo mais. Então aqui é só para vocês terem uma ideia. Tem vários andares aí, vários estratos, né? Então tem um estrato rasteiro ocupado por uma era terrestre, um tipo de era terrestre, já de um sistema um pouco mais sombreado. Um estrato baixo, que tem ali açafrão, tem plantas como gengibre, tem bromélias, algumas ornamentais. Um estrato médio, né? Ocupado por algumas plantas cítricas, algumas frutas de meia sombra, né, jabuticaba, cítricas, etc. E também tem plantas, árvores do futuro que estão crescendo, tem algumas espécies ornamentais também ali, espécies de adubação verde, tudo isso no estrato médio. No estrato alto, árvores de adubação verde, árvores para poda, né, como tem aí no estrato alto já o sombreiro e outras, abacateiro, frutíferas também. No estrato médio-alto, né, médio-alto, tem as bananeiras. No estrato emergente ainda tem algumas plantas no estrato emergente, né, como canela, algumas árvores nativas ali de ciclo de vida um pouco mais longo e algumas árvores pioneiras também que vão ser assim, na verdade vão sair do sistema daqui a pouco, né, que já vai passar o ciclo de vida delas. Tudo isso vocês vão entender melhor. Eu só estou querendo que vocês visualizem, né, como que a gente consegue fazer um sistema diversificado, né, com uma estrutura parecida com uma estrutura de uma floresta. Não quer dizer que vai ser uma floresta, que vai ficar do tamanho de uma floresta, que vai ficar fechado e sombreado como uma floresta. Não é isso. Inclusive, um dos maiores erros que existem no manejo agroflorestal é não fazer as podas, não fazer os desbastes, né, a retirada das árvores, das plantas que estão em excesso, e acaba sombreando demais, e aí você não tem produção, né? Então, tem pessoas que têm esse conceito equivocado. Muitas pessoas eu tenho reparado ultimamente, né? Um conceito equivocado de que o sistema agroflorestal ele produz nos primeiros anos e depois, né, não produz mais, vira floresta. Isso é um erro, são dois erros. Um erro de planejamento, né, que a pessoa não planejou quais são os produtos e frutas e madeira, o que ela vai produzir no médio e longo prazo, né, não organizou os espaçamentos, o consórcio, não planejou para isso, para ser produtivo no futuro e, principalmente, né, na maioria das vezes, não manejou de acordo, não entendeu a estratificação, quantas árvores no extrato alto emergente eu posso ter, quantas no extrato médio, como que eu organizo isso para que tenha entrada de luz em todos os andares e que você tenha uma alta produtividade em todos os andares. Esse é um erro comum, né? E eu já estou dizendo agora no começo que se você tiver esse conceito, já tira logo de cabeça, porque não é a realidade. Na prática, aconteceu em muitas experiências, aconteceu do passado. Porque as pessoas não tinham, né, esse nível de conhecimento, de ferramentas que a gente tem hoje, desse conhecimento tão claro que existe hoje das técnicas agroflorestais, de como que precisa ser. O conhecimento não estava tão sistematizado. Isso que eu vou entregar para vocês, né, hoje, que eu já estou entregando, é um conhecimento mastigado, sistematizado, que a gente pelejou, né, os mais velhos, os mestres, os professores, e a gente pelejou para juntar as peças, né, e tá trazendo tudo para vocês de uma forma muito organizada, muito clara. O objetivo do nosso treinamento também é que vocês tenham essa clareza, né? Muita gente tem essa questão, sabe? Vê um vídeo na internet aqui, pega umas dicas ali, o vizinho fala um negócio aqui, faz um curso pontual ali, faz umas coisas assim, fica com um monte de informação, só que tudo muito confuso, né? Não consegue ter uma linha de raciocínio, não consegue criar um sistema seu de manejo e a coisa não anda, a pessoa fica travada, com muita informação, mas não consegue pôr na prática. Então, o objetivo também nosso é você entender
os conceitos principais, as técnicas fundamentais, visualizar essas diferentes formas de agrofloresta que eu vou estar mostrando e conseguir organizar todas essas informações para fluir, né, para o negócio avançar. É o caso, por exemplo, da Cíntia, né, foi o caso da Cíntia, que é uma aluna nossa da arte do manejo, do curso de arte do manejo, onde ela diz exatamente isso. Eu tinha muitas informações, né, tinha muito conhecimento de técnica, tal, mas eu estava perdida, né? E com o curso, né, com essa visão, ela conseguiu organizar tudo e iniciar com foco, né? Só com essa base, ela já consegue visualizar as respostas e sobre o que ela precisa fazer no sítio. E é o caso também de várias outras pessoas que estudam comigo, né, na arte do manejo. Bom, voltando aqui, vocês tiveram uma ideia de que um sistema pode ser, né, pode ter um grau de complexidade, mas tem muitas outras formas de fazer agroflorestal. E agora a gente já vai, né, começar a virar umas chavinhas aqui de vocês. Né? Agora uma imagem de um sistema diferente. Ah, tem mais uma coisa bacana que a gente pode combinar também. No chat, né, no chat aí, nos emojis, tem um emoji que é uma chavezinha, o desenho de uma chave, né? Então, toda vez que vocês tiverem um clique, né, um insight, um pensamento daquele, nossa, nunca tinha pensado sobre isso, toda vez que você tiver uma virada de chave no seu entendimento, sobre qualquer assunto aqui que a gente esteja falando, você pode colocar essa chavezinha aí no chat também, para a gente ver é uma forma da gente ver a resposta de vocês assim, ao conteúdo que a gente está passando. Beleza? Coloca já uma chavezinha aí para já ficar ali nas primeiras opções dos emojis e vamos nessa. Esse sistema aqui é uma lavoura de café, né? Então o que você consegue ver de linha aí, ó, cafezais em linha mesmo, que era um café convencional transformado num café agroflorestal, com bananeiras, com árvores para adubação verde, com frutas, né, ocupando um extrato mais alto. Então é um arranjo diferenciado, um pouco mais espaçado, devido à necessidade de luz, né, no caso do café. Então já é uma outra forma, já é um sistema de um médio porte, né, que dá para pequenos, médios e até grandes produtores. Os grandes produtores vão ter que fazer uma adaptação, né, porque esse sistema ainda tem uma diversidade grande, talvez grande demais para os grandes produtores, né? Os grandes ainda têm que adaptar um pouco mais. Mas já faz parte do conteúdo que eu quero passar para vocês, né, que é o seguinte: não existe uma única forma de fazer agrofloresta, são inúmeras formas e elas têm que se adaptar para o seu contexto. Mais do que isso ainda, a mais de sistemas agroflorestais diferentes, existem técnicas agroflorestais que podem ser aplicadas em diferentes contextos. A gente já vai falar sobre isso também. Esse aqui é um exemplo de produção de açaí, né? Açaí com bananeiras. Então aqui já é uma produção um nível comercial, de uma escala maior. No caso, açaí mais no norte do Brasil, mas pode muito bem ser pupunha, né? Para palmito, pupunha. Aqui na Mata Atlântica pode ser a jussara, né? Consorciada. Então você tem uma espécie, um carro-chefe. Aqui também, no cafezal você também tem, né? O carro-chefe, que é o café. Aqui você tem a palmeira sendo o carro-chefe, com outras produções ainda ali para colaborar, para cumprir também as funções que precisam ser cumpridas, né? Para ser um sistema agroflorestal. Então, já estou dando exemplos de sistemas numa escala comercial, em escalas maiores também. Então, qual que é uma das características? Tem um carro-chefe, tem uma ou duas espécies principais que se consorciam bem, né, e você vai usar para geração de renda, já vai ter um alinhamento, você às vezes vai fazer o plantio em linhas, uma forma um pouco mais organizada, né? Não quer dizer que o outro sistema não é organizado, ele tem toda uma lógica complexa, né? Mas os sistemas em larga escala, você vai usar às vezes maquinário, trator, mão de obra, né, dos funcionários, precisa ser um pouco mais simplificado o desenho para funcionar. Isso aqui já é um exemplo de técnicas agroflorestais, tá? Então, a agrofloresta é um universo de coisas. É uma área de produção de legumes, né, horta ou legumes, com um quebra-vento em volta. O quebra-vento de bananeiras, um quebra-vento de espécies para produção de biomassa, para cobrir aquele solo. Então, quebra-ventos, mourão vivo. Existem técnicas agroflorestais que contribuem para a sustentabilidade do terreno. Cordão de contorno, né?
técnicas específicas para reflorestamento. Então, você ter uma propriedade agroflorestal, ó, entende bem isso que eu vou falar, né? Porque muita gente acha para fazer agrofloresta é aquela tipo lá e pronto. Não, para você ter uma propriedade mais ecológica e mais agroflorestal, não quer dizer que você tem que fazer uma agrofloresta super complexa em todos os lugares. Não, você pode ter, principalmente se a propriedade for grande, se o terreno for grande, você vai ter áreas, né, com manejo mais simplificado, né, utilizando técnicas conservacionistas ali. Então a gente vai falar mais disso na aula 3, né, que já é um processo de transição. Mas você adota técnicas agroflorestais em outras áreas do seu terreno, você vai recuperar as nascentes, você vai preservar as áreas de preservação permanente, que são importantes para a conservação do solo e da água. Você vai usar técnicas agroflorestais ao redor dessas áreas produtivas para melhorar as condições dessa área produtiva, para ela se tornar mais ecológica. Então não é só fazer agrofloresta daquela forma lá tal. Não, é utilizar técnicas agroflorestais no terreno como um todo e fazendo a transição das lavouras, das áreas produtivas, de grãos, né, as pastagens, para pastagens mais arborizadas, fazendo essa transição aos poucos. É assim que a gente viabiliza. E isso tudo vai ficar mais claro na aula 3, beleza? Que é uma aula só focada nesse processo de transição, de adoção dos sistemas agroflorestais. A gente está dando uma pincelada geral. Um exemplo de pastagem mais ecológica, né? Então, pastagem, existem hoje muitas tecnologias, né, para você ter pastagens mais ecológicas. Os piquetes grandes, piquetes pequenos, né? O descanso que o pasto precisa ter, mas existe algo muito, né, fundamental, que é a arborização das pastagens. Então você vê aí uma pastagem arborizada, bem arborizada, com um mato bem verdinho, né? Então as árvores ali que são leguminosas, né, que fixam nitrogênio no solo, que tem as folhas mais miúdas, certo espaçamento, tudo isso ele colabora, né, e viabiliza você arborizar a sua pastagem, sem achar que porque vai ter árvore vai acabar com a pastagem. Não é verdade, né? Então existem diversas experiências de sistemas silvopastoris. Isso é uma outra possibilidade dos sistemas agroflorestais. E reflorestamento puro, né? Porque hoje em dia tem muitos projetos de reflorestamento que a pessoa vai lá e faz aquele plantio convencional, planta uma muda de árvore, né, isolada no meio do mato, no meio do capim, aí tem que ficar capinando aquilo lá, tem que ficar combatendo formiga, e tem que ficar não sei quantos anos roçando para aquela árvore sair, e às vezes aquela árvore fica travada e ela morre. Por quê? Porque tá pulando etapa, sabe, da sucessão, tá colocando uma técnica ali que não é condizente com a sucessão ecológica, com os princípios, né, da floresta, os princípios agroflorestais. Você vai ter um monte de contratempos, você vai ter um monte de dificuldades. Então, as técnicas agroflorestais e esses conhecimentos, né, que vocês vão adquirir aqui, também vão fazer com que você saiba reflorestar de uma forma muito mais eficiente e muito mais econômica também. Essa é uma das áreas aí que a gente trabalhou, né, numa ONG aqui em Viçosa, o CTA. Trabalhei muito tempo lá enquanto era estudante, muitas experiências eu fiz lá, né, tudo que eu podia errar, eu errei lá, acertei um bocado de coisa e a gente vai acumulando. É uma área de reflorestamento com algumas áreas assim de experiências com sistemas agroflorestais. Isso aí faz mais de 10 anos, né? Então, essa visão geral das diferentes possibilidades e formas do uso, né, dos sistemas agroflorestais, das técnicas agroflorestais, já para expandir a consciência de vocês com relação, né, ao que é esse manejo. Não é uma única coisa ali que você viu em tal lugar e tem que ser aquilo, e tem que usar essa espécie aqui, e tem que ser nesse formato, tem que ser em linha, tem que começar com hortaliça. Não, não tem esse tipo de regra, não existem regras, né? A gente não vai ficar engessado aqui. A gente vai no cerne da questão, a gente vai na raiz, né, que são os princípios. A gente vai falar dos princípios hoje. Você tem que ter muito claro os princípios de manejo. Todos esses sistemas aí, eles incluem os princípios de manejo, alguns mais e outros menos, mas todos dão uma maior sustentabilidade, uma maior ecologia, uma produção mais orgânica. Alguns, né, são mais próximos de um sistema mais sustentável, mais 100% sustentáveis, outros são menos,
mas todos têm em comum os princípios e todos têm um grau de sustentabilidade muito maior do que os sistemas convencionais. E é isso que a gente precisa fazer. A gente não vai ser radical, querer mudar tudo da água para o vinho, não tem como, né? A pessoa não dá conta de fazer isso, tem que ser um processo de transição. Beleza? E agora sim, vamos lá para o solo, vamos aprofundar o nosso conhecimento no solo. Deixa eu só me situar aqui rapidão. Beleza. A gente já adiantou um assunto, vai faltar o solo e os princípios agroflorestais. Eu vou vir aqui para o quadro branco, porque, né, para ficar bem visual, vocês poderem entender algo aqui. Não tem importância se você já viu esse assunto, você vai aprofundar mais. Para você que ainda não viu, vai ver quantas novidades aqui. Solo pobre e solo rico. Vou colocar rico porque, né, o contrário de pobre. O que é isso? É, né? Uma forma de se mostrar. Gente, as pragas e as doenças, né, a presença de formigas, a própria presença do capim, né, do mato, da braquiária, que a gente fica ali, né, batendo cabeça, brigando com ela, brigando com a formiga, aquela coisa toda, né, aquela peleja, né, eles não são a causa do problema. Não são a causa do problema. Nenhuma praga, nenhuma doença é a causa do problema. A baixa produtividade, né, as plantas que não crescem, todos esses problemas que a gente citou, eles são decorrentes da degradação do solo, do empobrecimento do solo. Você não tem presença de formigas cortadeiras, né, nessa quantidade absurda que a gente vê hoje em dia, em solos ricos, em locais férteis. Você não tem a presença de mato, né, de capim, te atrapalhando em locais equilibrados, em locais onde você tem ali a aplicação dos princípios de manejo agroflorestal. Tudo isso é em decorrência de um solo pobre. Então, uma coisa muito importante, você tem que ter muito claro, a raiz dos problemas está aqui, ó. Isso aqui é o que está causando o empobrecimento, a degradação dos solos, é o que está causando todas esses problemas que a gente vê, né? E esses são os problemas pontuais, né? Assim, mas existe, por exemplo, o próprio desmatamento, né? Que é onde começa tudo. Desmatamento, aquecimento global, todas essas coisas, né, as mudanças climáticas, que hoje não tem mais como dizer que a mudança climática é alguma coisa que os ambientalistas estão inventando. Não tem mais, né? Isso aí já está mais que provado. Diversas instituições internacionais, pesquisas, todo mundo já sabe que está rolando, está muito acelerado. O produtor, a pessoa que está no campo, está vendo. Né? Inclusive, eu estive no norte, estive no Acre hoje, algumas semanas atrás, e produtor lá, né, falando, ó, esse igarapé aqui, esse córregozinho aqui nunca secou. E esse ano ele está seco, porque está chovendo pouco, está tudo muito seco, as lavouras estão sofrendo muito, né, com a falta d'água. Então está chegando para todo mundo, até lá onde tem uma das maior floresta do mundo, né, a nossa Amazônia. Então imagina aqui no Sudeste, no Centro-Oeste, tudo isso está muito claro e é preciso fazer algo a respeito disso. E aqui a gente está trabalhando justamente essa proposta. Gente, o que é um solo pobre? Um solo pobre, ele é duro, né? Vamos listar me ajuda aí no chat também, mas vamos começar aqui a listar as características dele. É um solo duro, é um solo que seca muito rápido, né? Ele é seco. Ele tem baixa fertilidade. Baixa fertilidade. Né? Baixa fertilidade. O que é essa fertilidade? Né? Fertilidade, você imagina um solo de floresta, um solo preto, né? Um solo escuro, um solo vivo, com muito micro-organismo. Aqui também, né, a gente pode citar, não tem vida. Né? Tá tudo interligado, tá, gente? Estou dividindo aqui, mas é tudo interligado. A vida do solo e a fertilidade é uma coisa só. Aí vocês precisam entender. Então, o solo que não tem minhoca, não tem vida, ele vai se tornar um solo seco, vai se tornar um solo duro. Porque cadê os bichinhos ali para estar revolvendo o solo? Cadê os bichinhos que estão fazendo a decomposição do material orgânico? Né? Um solo não tem cobertura.
ele não tem, vou colocar uma setinha para baixo assim, ó, não tem cobertura. O que é cobertura? Não tem cobertura morta, não tem folhas, gravetos, madeira, fezes de animais, restos orgânicos, não tem nada por cima do solo, cobrindo aquele solo, evitando de acontecer erosão, do sol bater direto, da chuva bater direto, lavar, né? Não tendo cobertura, dá uma olhada nisso, se não tem cobertura, não tem material em cima do solo para decompor, você não tem a ativação da vida no solo, você não tem ativação da microbiota, você não tem ativação dos fungos, das bactérias que são decompositoras, benéficas, né, que vão decompor aquele material, fazendo aquele material virar o alimento da formiga, da minhoca, né, e não vai ter minhoca. Então, se você quer ter minhocas e vida no solo, você precisa ter a cobertura, você precisa ter material para cobrir o solo. Esse é um ponto chave, tá? E a gente vai trabalhar isso amanhã, né, de forma mais objetiva, na técnica, né? A cobertura do solo, como aprender como não ficar brigando, como trabalhar com mato, com a braquiária a seu favor, com mato, com capim, com aquelas plantas ali espontâneas, né? Utilizando elas aqui. Isso aqui é o começo de tudo. Você começa a ativar a vida no solo com a cobertura morta, cobertura vegetal. Né? A cobertura viva também, assim, tendo outras plantas ali consorciadas, você vai ter mais condição de ter vida no solo. Aí você ativa a vida no solo, ativa a presença dos micro-organismos, que vai ativar as minhocas, a presença das minhocas, que vão ter o que comer, senão elas não têm o que comer, não adianta, né? Não vai ter elas. E aí você começa com essa atividade do solo, você começa a ter um solo mais fofo, um solo, só por estar coberto, muito mais fresco, muito mais úmido. E a sua fertilidade vai aumentando. Você começa a ter um grau de matéria orgânica. Vou colocar assim, ó, MOS, matéria orgânica do solo, tá? Grava essa palavrinha aqui, matéria orgânica do solo. Isso aqui é como é a nossa medida de fertilidade, né? Quando você faz análise, alguém já viu, por exemplo, análise de solo, você pede para fazer a medição da matéria orgânica, porque você, com a matéria orgânica do solo, você vai ter uma ideia da fertilidade natural dele, do tanto que ele está conservado ou não. Quando você pega um solo de floresta, você tem uma alta matéria orgânica. Aquela primeira camada do solo, né, quando você tira aquela folhagem, você vê a primeira camada do solo, que às vezes tem 1, 2 palmos, numa floresta conservada, uma terra preta. Essa cor preta é justamente a alta presença aqui de matéria orgânica. Muita coisa decomposta que incorporou através das minhocas, dos micro-organismos, incorporado no solo. Isso aqui, gente, quando você tem alta matéria orgânica do solo, você corrige tudo isso aqui. Então, num solo que é rico, ou seja, um solo, agora eu vou inverter, né? Num solo que tem alta matéria orgânica, eu vou colocar na mesma altura assim para não confundir. Num solo que tem muita matéria orgânica, um solo recuperado, que você recuperou, ou um solo que está mais conservado, o seu solo ele vai estar mais úmido, ele vai reter muito mais umidade, que ele vai estar coberto, vai ter cobertura, então não vai evaporar tanta água, o sol não vai bater direto, vai segurar a umidade. A argila retém umidade também. Solos mais argilosos vão reter mais umidade, mas a matéria orgânica retém ainda mais a umidade. Então o solo é mais úmido. Se você tem um solo eu tenho um solo arenoso, a pessoa vai me falar. O solo arenoso, ele é mais suscetível à erosão, né? Você tem que ter um cuidado extra porque ele é mais suscetível à erosão. E ele não tem a estrutura, né, dos grumos ali, dos torrõezinhos tão bem definidas. Mas se você trabalha ele para ele ter um alto grau de matéria orgânica, esse solo vai passar a reter mais umidade, o solo arenoso, porque vai ter a matéria orgânica. Então, o que a areia não retém, a matéria orgânica, ela colabora, ela equilibra. A matéria orgânica ela vai dar estrutura também. Então, o solo duro, ó, inverti aqui, né? O solo duro, ele vai se tornar um solo poroso. Um solo poroso, né? Um solo estruturado. Um solo estruturado, que tem os grumos, que tem ali
uma organização ali dos torrõezinhos, né, pelo trabalho da microbiota, da microvida, que as raízes conseguem penetrar com facilidade. Tá? Então, isso é em decorrência dessa vida no solo, aumentando, que a gente mede por isso aqui, né? Aumentou o teor de matéria orgânica do solo, você vai passar de um solo que é duro para um solo mais poroso e estruturado, de um solo que é seco para um solo mais úmido. E, com isso, a fertilidade, né, vai aumentar. E aqui, gente, a gente fala inclusive, né, inclusive de nutrientes, né? Nutrientes, aqui eu estou falando de disponibilidade de nutrientes para as plantas. Num solo com baixa matéria orgânica, ó, eu errei aqui, ó, ninguém me falou, hein? A setinha aqui, ó, errado. Aqui o solo é com baixa matéria orgânica, eu vou começar rabiscando. Um solo com baixa matéria orgânica, baixa matéria orgânica. Aqui é um solo com alta matéria orgânica. A fertilidade do solo. Um solo que tem pouca matéria orgânica, as plantas mais exigentes, os nossos legumes, as nossas frutas, as árvores, né, mais de florestas mais avançadas, elas não conseguem tirar os nutrientes que estão num solo sem matéria orgânica, porque o solo tem nutriente. A argila do solo, ele segura os nutrientes. Fósforo, todo mundo fala, o solo do Brasil não tem fósforo, é pobre em fósforo. Não é verdade. Ele não disponibiliza o fósforo, mas tem muito fósforo. Não disponibiliza porque é uma forma da natureza segurar, né, não deixar o solo empobrecer mais. Se desse a quantidade de matéria orgânica é pouca, né, ou seja, o solo está se degradando, a argila do solo segura muito fortemente os nutrientes para não perder mais. É uma forma de defesa, de conservação. Se você aumenta a matéria orgânica, a cobertura do solo, mantém aquele sistema mais equilibrado, a matéria orgânica faz o quê? Ela ajuda a disponibilizar os nutrientes que estão presos na argila. O solo tem os nutrientes, a argila do solo tem os nutrientes, mesmo que é um solo arenoso, tá, pessoal? Porque o solo arenoso não quer dizer que não tem argila, só quer dizer que ele tem um pouco menos de argila, mas tem. Tem nutrientes também. A matéria orgânica, ela não só em si ela tem nutrientes, mas como ela disponibiliza os nutrientes que estão presentes no próprio solo. Caso contrário, os nutrientes ficam presos e as plantas mais exigentes não conseguem retirar. Então isso é só você olhar as grandes florestas, como que aquele solo dá suporte para tantas árvores, tantos animais de grande porte, né, se o solo é naturalmente pobre do Brasil. Não é que é pobre, é porque não tem matéria orgânica. A fertilidade dos solos brasileiros tropicais, do norte ao sul, mesmo que é o sul lá mais frio, né, mesmo lá, está extremamente ligada, essa fertilidade dos nossos solos, né, a capacidade produtiva está extremamente ligada ao teor de matéria orgânica do solo. Um solo com muita vida. Um solo com muita vida. É o que a gente precisa fazer nos nossos solos. Essa aqui é a chave da fertilidade, a gente colocar vida para o solo. E a gente ativa essa vida através da cobertura. A gente tem que começar a acumular matéria orgânica no solo. Essa aqui é a resposta para todos os problemas, sem brincadeira mesmo. O meu solo é muito argiloso, muito pesado. A matéria orgânica do solo, acumulada naquela primeira camada, vai fazer o seu solo ficar mais poroso e mais estruturado. Não vai ficar aquela argila, aquele tijolo. Vai deixar o seu solo mais leve. O solo é muito arenoso, vai deixar o solo mais estruturado, reter mais umidade, liberar mais nutrientes. Então todos os defeitos, né, entre aspas, todos os problemas que a gente tem de um solo pobre, a gente corrige aumentando o teor de matéria orgânica do solo. E hoje a gente tem o quê? Num solo pobre, um teor de matéria orgânica, né, que vai ali de 0 a 1%, de 0 a 2%, vamos colocar assim, de 0 a 2%, na maioria dos casos é menos, né, 1%. Se você faz análise, você vai ver que o solo pobre tem um teor muito baixo de matéria orgânica. Se você aumenta isso aqui, aumenta em 2 o que você já tem, em 2 a 3%, né, você aumenta para 3, 4% o
isso aqui é um aumento, né? Um aumento de 2 a 3% do teor de matéria orgânica do solo, que não é muito, não é difícil, não demora para você conseguir. Você aplicando as técnicas básicas, né? Que a gente vai ver amanhã, dentro de alguns meses, né? Um ano, alguma coisa assim, você consegue aumentar esse teor de matéria orgânica, você já tem uma mudança aqui muito radical. Você já segura o dobro de umidade, você já disponibiliza muito mais nutrientes, né? Você já deixa o seu solo, já começa a deixar o seu solo mais poroso. Então essa primeira transformação aqui, ela não demora para você ver resultado. Não é ainda o sistema de super de abundância, né, que vai sustentar grandes produções sem ajuda de nenhuma muleta, né, ou seja, de nenhum adubo orgânico, mas já vai, né, tirar o solo da UTI, porque esse solo aqui, os solos, a maior parte dos solos que a gente tem, estão na UTI, né, não tem vida nenhuma, estão à beira da morte. Infelizmente, essa aqui é a verdade. Então a gente tem que trabalhar para aumentar isso, aumentar esse teor de matéria orgânica, através do aumento da cobertura, através do aumento da vida, que vai trazer esses benefícios aqui, que vai sustentar vida, que vai, aí sim, você conseguir alcançar um sítio, uma fazenda mais sustentável, mais exuberante, plantas mais vigorosas, plantas mais longevas, que não vão morrer tão rápido, plantas que vão resistir, ter muito mais resistência às pragas e às doenças, porque as plantas sabem se defender. Quando o solo é vivo, quando o solo dá esse suporte de vida, de nutriente, a planta fica saudável e nutritiva, e nutrida, bem nutrida, ela consegue se defender de pragas e doenças, ela tem o seu sistema imunológico, né? Não é igual do ser humano, mas ela tem as suas formas de se proteger, né? de não ficar tão suscetível. Você vai ter melhores produções, né? Produção mais constante. Isso, gente, é o objetivo, a gente tem que chegar nisso aqui. A causa dos problemas é a degradação e o solo pobre. A gente precisa transformar um solo rico, tá? Esse é o objetivo da aplicação das técnicas fundamentais de manejo, equilibrar, tirar o solo dessa situação crítica que está hoje em dia. E quais são, então, os princípios de manejo agroflorestal? O que norteia, o que vai nortear? Pessoal, a gente vai chegar no ponto agora de mostrar os princípios da agrofloresta e talvez ainda esteja com dúvidas, né? Que eu mostrei algumas imagens, mas não tem como a gente mostrar todas e abarcar todo mundo, né? Eu sei que tem pessoas que estão no sertão, né? Estão no bioma da Caatinga, estão no sul, estão no Amazonas, estão no centro, estão na Mata Atlântica. Os princípios de manejo, eles são universais, eles se aplicam para todos os biomas. Cada um tem a sua particularidade. A Caatinga, né? O Cerrado, ambientes mais abertos, árvores de porte menor, mas todos os princípios estão lá. A diversidade, a estratificação, as coisas que a gente vai ver estão lá. Na floresta amazônica também. A forma é diferente, né? A umidade, as plantas, as espécies, muda, mas os princípios são os mesmos. E você, ao fazer, né, os seus sistemas produtivos, os seus reflorestamentos, você vai aplicar as técnicas e vai contextualizá-las, vai ter uma adaptação das técnicas, né, para as espécies que você vai usar e para a sua finalidade. Então, vai imaginando na sua situação as coisas que eu vou falando aqui. Na segunda e na terceira aula, essa adaptação das técnicas, né, essa contextualização vai ficar ainda mais claro para você. Beleza? E eu moro numa região muito seca, precisa de irrigação? Uma pergunta frequente, né? Irrigação. Os sistemas agroflorestais, eles são desenhados, né? Eles são planejados para você não depender de irrigação. Quando você usa, né, a cobertura do solo, a diversidade de plantas, você cria um ambiente, um microclima que vai segurar muito mais umidade. Então você planta no início da estação chuvosa, por exemplo, né, se você não vai usar irrigação, e aquelas plantas vão permanecer e vão resistir através da estação seca. Né? A natureza tem os seus ciclos, isso também faz parte da leitura da paisagem, né? Entender quais são as plantas adaptadas para o local, quais são as plantas que vão mais beneficiar esse processo de recuperação do solo. Tudo isso vem da leitura da paisagem, evocação de cada área do seu terreno. É algo que a gente trabalha com muita força
nos primeiros módulos, né, do curso de Manejo Agroflorestal, Arte do Manejo, junto com os alunos lá, e que a gente vai dar uma boa ideia para vocês de que é isso também na aula 3, né, desse treinamento aqui. Então a irrigação é uma coisa assim, se você vai produzir hortaliças, né, durante a estação seca, que é mais propício, se você quer uma produção de grãos ao longo de todo o ano, se você tem a possibilidade de irrigar o seu pomar, a sua lavoura de frutas, para ter mais, né, mais produção, é uma possibilidade, mas ele não é uma exigência de forma nenhuma para você fazer esses sistemas agroflorestais, beleza? Então, outras dúvidas a gente vai tirando, vocês podem colocar no chat a dúvida de vocês, a gente vai colocando aí ao longo das próximas aulas, nos encontros também que a gente vai fazer ao vivo, nas lives, né, que essa semana vai ser uma semana inteira aí do assunto manejo agroflorestal. Quais são os princípios de manejo? Vamos colocar aqui os princípios. Pode ser princípios da agrofloresta, princípios do manejo agroflorestal. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma analogia com um trem, né? O trem, como é que é um trem? Pega o trem da Central do Brasil, né? Um trem, aquele trem que lota, como se fosse o trem da Índia, né? No trem, você tem pessoas de várias idades diferentes, você tem pessoas altas, pessoas baixas, pessoas magras, pessoas gordas, pessoas que estão andando lá em cima do teto do trem, pessoa pendurada lá de fora, embaixo do trem, tudo quanto há, né? Num trem superlotado assim, tem um trem. Então você tem o quê? Muita gente diferente, de diversas regiões, de diversos países diferentes ali naquele local, uma quantidade de gente muito grande e pessoas de várias alturas em vários locais diferentes no trem. E o trem, né, o trem segue um trilho, o trem não sai do trilho. Então, com essa imagem, né, do trem, a gente vai passar para os princípios. O trem segue o fluxo, ele não sai do trilho. Assim é a sucessão ecológica. Tá? Assim é a forma, o mecanismo de crescimento das florestas, o mecanismo de regeneração da floresta, ela segue essa linha mestra aqui, ó, que é a sucessão. O que é a sucessão? A sucessão é o seguinte, imagina uma área que está degradada, um pasto lá, um pasto que foi muito usado, a terra ficou cansada e foi abandonado. O que acontece? Pode demorar, sabe? Pode demorar anos, às vezes décadas, mas aquele pasto se você está com o solo exposto, o que vai acontecer primeiro? Vai nascer um monte de mato, um monte de capim, um monte de ervas ali e arbustos para começar uma primeira colonização, um primeiro consórcio vai se instalar ali. Então existe um consórcio de gramíneas, né, espécies de capins com espécies nativas arbustivas e tal, vai se dominar um primeiro consórcio. Esse primeiro consórcio vai fazer o quê? Vai cobrir o solo, tapar aquela ferida do solo exposto, a raiz dessas plantas vai começar a quebrar aquele solo duro, vai começar a acumular matéria orgânica e começar a tirar o solo daquela situação crítica. É isso que a natureza faz. Um primeiro consórcio vai dar uma condição melhor de solo e de umidade e de aumento um pouco no teor de matéria orgânica, para que espécies um pouco mais exigentes de um próximo consórcio se estabeleçam ali. Então, você vai começar a ver que vai aparecer arbustos maiores, né, açapeixe, né, o cambará, lobeira, cada região tem as suas, né? Vai começar a aparecer algumas arvoretas, umas arvorezinhas, né, pequenas, então já é um próximo consórcio de arbustos maiores e arvoretas, dando lugar, né, pegando o lugar daquele consórcio inicial. Então vem um segundo consórcio de espécies. Isso vai criar um certo microclima, vai atrair certos animais, passarinhos que vão trazer outras sementes, vai melhorar o solo mais ainda, dando condições para quê? Para um próximo consórcio, para outras plantas mais exigentes em termos de fertilidade, matéria orgânica,
umidade, solo um pouco mais friável, mais fofo, microclima, para aquelas sementes, né, das árvores mais avançadas, né, as árvores mais secundárias, conseguirem germinar. Então você tem ali um primeiro consórcio de plantas colonizadoras, né, que são ali geralmente mais rasteiras. Depois você tem um segundo consórcio de plantas arbustivas, né, herbáceas, arbustivas, junto com algumas arvoretas. Daqui a pouco você tem um consórcio de árvores pioneiras, né, árvores pioneiras com arbustos também, mas já é um outro consórcio, né, tudo muito bem ocupadinho ali. Daqui a pouco assim, né, depois de muitos anos, quando as árvores pioneiras morrem, ficam mais velhas, você vai ter um sistema dominado aí por árvores mais secundárias, por árvores mais avançadas. Então o que é isso? Isso é a sucessão, é a forma como a natureza se regenera, é a forma como a natureza ela cria florestas. Né? Se você tem uma floresta lá avançada e cai uma árvore também, abre-se uma clareira, você tem de novo uma sucessão. Então a sucessão ecológica é o mecanismo de crescimento e regeneração das florestas. Né? Em florestas avançadas é como a floresta vai cada vez mais criando mais diversidade, vai se complexificando mais, vai criando mais nichos ali, né, de árvores mais raras. Mas num sistema onde você tem solos degradados, é esse sistema de regeneração natural. Então a regeneração natural acontece através da sucessão e é um princípio do manejo agroflorestal. Não quer dizer que a gente vai fazer nas nossas áreas, né, quero deixar isso sempre muito claro, não quer dizer que nas nossas áreas produtivas a gente vai fazer isso da mesma forma, que vai ter tantos estágios de sucessão, né, que vai se fazer um negócio virar uma floresta. Não. Mas a gente pega alguns elementos ali. Se tem um solo pobre, solo descoberto, a gente vai colocar espécies rústicas, né? Espécies pioneiras, colonizadoras, para cobrir esse solo, para começar a melhorar esse solo, em consórcio com as nossas plantas produtivas. Se você tem um sistema maior de frutas, então a gente vai ver quais são as plantas que são do mesmo estágio, do mesmo consórcio ali daquelas frutas e que vão também ajudar a melhorar o solo, né? De acordo com a sucessão, a gente consegue enxergar, né, quais são os consórcios também que a gente precisa, qual que é o nível de compatibilidade das plantas, entre as plantas que a gente quer produzir e as plantas que vão recuperar o solo, equilibrar o sistema, né, aumentar a matéria orgânica e deixar o sistema equilibrado. Então a sucessão, elas são, a gente pode definir assim, consórcios de plantas que se sucedem no tempo, né? Criando ambientes cada vez mais ricos, mais férteis, dando suporte a mais vida. É só imaginar um processo, né? Voltar sempre a imaginar esse processo da recuperação de uma área, de uma lavoura abandonada, de uma pastagem abandonada, como que a floresta vai se recriando. São diversos consórcios. E nos sistemas agroflorestais, né? Nos mais complexos, ali, nos mais completos, vamos dizer assim, os sintrópicos, né, são conhecidos assim, os sucessionais, a gente também faz isso, a gente faz diversos consórcios, faz um primeiro consórcio ali de milho, com feijão de porco, por exemplo, depois esse milho vai criar condição, né, para a mandioca vai criar condição para a bananeira, e a bananeira para as frutas, e assim por diante. Então, é a sucessão produtiva, Então, tá, já deu para clarear, acredito que deu para clarear bem, né? Sucessão. No trem, né, qual que é a ideia do trem? O trem segue o fluxo, está no trilho, ele não sai do trilho. Então, a sucessão, ela sempre vai para onde? Sempre vai para um ambiente mais pobre, um solo ruim, né, menos diversidade, menos sustentabilidade, para um ambiente mais rico, para um ambiente que vai comportar, que vai sustentar mais vida. E assim deve ser a lógica também das nossas áreas produtivas. Vamos cada vez melhorar esse ambiente, equilibrar mais, dar um grau de sustentabilidade cada vez maior. Então a sucessão, ela segue um fluxo. No trem, o trem está lotado de gente, né? O trem tem muitas pessoas, está todo mundo apertadinho ali. Então existe uma alta densidade. A gente pode colocar assim, densidade, ou uma alta ocupação, né? Densidade, uma alta ocupação. Por que que a gente planta as coisas mais próximas, num sistema mais ecológico, mais agroflorestal? Porque
Quanto mais plantas couber ali, melhor a gente aproveita o recurso natural mais abundante que a gente tem nos trópicos, né, que é a luz do sol, melhor a gente explora as diversas camadas e regiões ali do solo, e mais plantas a gente tem também para podar, mais a gente ativa a vida no solo. Então, o plantio mais adensado, o adensamento, né, as plantas estando mais próximas, elas vão favorecer a recuperação do solo. Então, uma densidade maior, como é o que a gente vê na floresta. Só que, em áreas produtivas, isso tem que ser feito de forma organizada, planejada, né? Não é sair jogando semente, plantando tudo de forma aleatória, 300 espécies por metro quadrado, né? Só se você for, assim, o as do manejo, o cara que manja muito do manejo para fazer um negócio desse. Do contrário, a gente vai fazer sistemas, né, mais próximos da nossa realidade, com um grau maior de densidade, vai dando os passos, né, que as pernas dão conta. E a gente vai criando sistemas, então, ali um pouco mais fechados, mas não pode chegar a atrapalhar. As plantas não podem se atrapalhar, elas têm que se ajudar, né? Tem que sempre pensar nisso. E a gente vai entender melhor amanhã como que é isso. No trem também, igual eu falei, tem pessoas de diversas idades, de diversos locais diferentes, né? Existe uma diversidade muito grande. Então a diversidade também é uma base indispensável. É a natureza dos trópicos, natureza dos biomas, né, brasileiros. Você não vê monocultura em lugar nenhum. A monocultura, uma plantação de uma única coisa só, a pastagem, a plantação de um único tipo de mato, ele não é sustentável porque você não consegue dar conta de produzir a matéria orgânica que o solo precisa para se equilibrar, né? A falta de diversidade vai causar o aparecimento de pragas, vai desequilibrar o sistema, não tem inimigos naturais para equilibrar as pragas e as doenças, vai fazer com que apareça muita formiga no sistema, o sistema desequilibra todo, sem ter diversidade. Mais uma vez, não quer dizer que você precisa ter a diversidade de uma floresta nativa, de uma mata, uma área nativa. Mas, se você está produzindo uma única coisa na área, né, que tal a gente começar a diversificar um pouco essa área, ou os arredores dessa área, trazer mais equilíbrio, trazer esse equilíbrio entre pragas e doenças, para você não ter o aparecimento de uma doença, uma praga que vai acabar com tudo de uma vez. A diversidade, ela é a chave do equilíbrio, né? A chave do equilíbrio. É preciso saber manejar, né? Tem manejo, tem a escolha dessa diversidade, dos consórcios, tudo isso faz parte do planejamento, né? Que a gente vai ver bem na aula 3, né? Mas esse é um princípio básico. E finalmente, né? Esse aqui, ó. Estratificação, que nada mais é do que a ocupação de diferentes andares. Assim como no trem, né? Num trem superlotado, tem pessoa agachadinha lá embaixo, tem pessoa de pé, tem pessoa sentada, tem pessoa lá em cima, né, surfando no trem. Aqui numa floresta você vê extrato rasteiro, baixo, médio, tem florestas, né, nativas com 9, 10, 11 andares. Não quer dizer que todos os andares têm a mesma taxa de ocupação, não tem. Né? Se você olhar uma floresta mais úmida, tem as espécies emergentes, elas não estão ali uma encostadinha na outra, né? Aquele jatobá gigante, as castanheiras, elas são uma densidade baixa, é 1, 2 por hectare, 2, 3 por hectare, elas não vão fechar totalmente o estrato mais alto. Por quê? Porque os outros estratos precisam de luz. Num sistema agroflorestal, isso aqui é uma das chaves para você manter a produtividade nos andares mais baixos, né? Então, quem produz cacau, café agroflorestal, precisa controlar o nível de sombra. Espécies de extrato médio, né? Cítricos, jabuticaba, cupuaçu, cada região tem as suas propícias, né? Também tem que controlar a quantidade de luz, tem que controlar a sombra que os estratos mais altos fazem. Então essa estratificação é uma ciência, né? É uma coisa muito importante da gente compreender. A gente vai muito a fundo nisso aqui, dentro da arte do manejo, né? No curso da arte do manejo, porque é uma
É a forma de você deixar o seu sistema lindo, brilhante, né? Dominar essas técnicas aqui, né? Da estratificação. Tudo isso aqui acontece junto, tá, pessoal? A sucessão é a linha mestra, é onde o trem está correndo, é onde os consórcios estão se desenvolvendo. Cada consórcio tem uma ocupação grande, né? Uma quantidade grande de plantas. Cada consórcio tem uma diversidade. Cada consórcio tem a sua estratificação. Os consórcios que vão se sucedendo, eles têm esses elementos aqui, tá? E tudo isso também a gente não pode esquecer, né, da ciclagem de nutrientes. Então, ciclagem é algo que acontece o tempo todo. Ciclagem de nutrientes. Que é aquilo que a gente estava falando, né? Da ativação da vida no solo. Quando você tem uma quantidade grande, uma diversidade, né? As plantas têm funções diferentes ali no sistema. Algumas são produtivas, outras são para recuperar o solo, algumas mobilizam um certo tipo de nutriente, umas têm a raiz mais forte para quebrar o solo. Essa diversidade também garante, né, uma melhoria aqui. Uma densidade garante a melhoria aqui. A estratificação, né, a ocupação de andares diferentes também contribui aqui. Você tem mais folha caindo, mais galho que você vai poder podar. Tudo isso aqui acontece o tempo inteiro. Isso aqui é a linha mestra, né, que acontece através disso aqui, e isso aqui acontece o tempo inteiro. Então isso aqui tudo tem que estar muito claro para vocês, né? A estratificação também tem sistema simples de 2 andares, né? Uma pastagem arborizada é o pasto basicamente e um andar de algumas árvores ali, 2 andares. Tem sistemas com 3 andares, né? Algumas lavouras de frutas assim, pode ter 2, 3 andares. Tem locais, pomares mais diversificados, pode ter 4, 5, 6 andares. Vocês viram o exemplo que eu dei da minha área ali, que é uma área pequena, né? Assim, em torno da casa, mas eu consigo trabalhar diversos andares. Então isso tudo vai ter que ser adaptável à sua realidade. E aí a gente vai aprofundar nisso, né, na próxima aula. Esses são os princípios, né? Tenham isso anotado, muito claro para vocês. Comecem a enxergar, qual que é o exercício? Enxerga isso aqui no campo, enxerga isso na terra de vocês. Começa a ver, né, nas matas, nas áreas produtivas, onde que isso aqui está acontecendo ou se não está acontecendo. Então, como é que eu sei se é um sistema agroflorestal ou não? Tem essas coisas acontecendo? Se tem, pode-se dizer que é uma agrofloresta ou um manejo agroflorestal. Se não tem, né, então, às vezes é um consórcio, às vezes é algum tipo de técnica ali diferente, né, mas a agrofloresta é muito caracterizada por isso aqui. Pode ser simples, bem simples, né, num nível bem simplificado, dependendo se a sua propriedade for grande, vai ter que simplificar, né, as áreas produtivas grandes, a gente simplifica mais, né, não chega ali às vezes no alto potencial de sustentabilidade e tal, mas já é algo extremamente benéfico e necessário para a gente fazer. Se for propriedades menores, áreas que você vai manejar de forma mais manual, pode ter um grau de complexidade maior, atingindo níveis mais altos de sustentabilidade, né? Mas tudo tem o seu lugar, tudo é importante. Então, vamos ter esses princípios em mente e aí a gente vai agora... O que a gente vai ver na próxima aula? A gente vai ver, então, as técnicas fundamentais. 3 técnicas fundamentais que norteiam também todo o manejo. E a gente tem que fazer, mesmo que seja em escala pequena ou grande, a gente tem que fazer, se for para autoconsumo, se for para renda, são as técnicas fundamentais do manejo agroflorestal. Você vai ter uma clareza delas. E elas também são adaptáveis para diferentes contextos e realidades, né? As ferramentas e as formas de fazer. A escala, né? A gente vai trabalhar isso na nossa segunda aula. Nós vamos também falar sobre as funções das plantas, até anotar aqui para não esquecer, as funções, quais são as funções que as plantas, as classes de plantas que a gente tem que ter também, né? Não são só plantas produtivas que a gente vai consorciar, nós temos que ter as plantas para ajudar na recuperação do solo. Nosso assunto, né, um dos assuntos principais nossos é esse, a recuperação do solo. Então, como que a gente
recupera o solo e produz ao mesmo tempo. Então, quais são as plantas que a gente coloca, as classes das plantas que a gente coloca nos nossos consórcios, né? Para ter isso aqui. Então, isso vai ficar bem claro. A aula 2 assim, é fenomenal, é muito fora da caixinha. Vocês vão achar muito boa a aula 2, muito prática. E na aula 3 é a chave da transição. É como, né, para você não ficar perdido com as técnicas, né, com tantas possibilidades que o manejo dá, é como adotar o manejo agroflorestal de uma forma mais organizada, mais bem planejada. A gente vai falar de leitura da paisagem, de planejamento sistêmico, da importância de saber, né, conhecer ali cada espécie. Então a aula 3 ela é o pulo do gato, né, porque é onde muitas pessoas acabam errando. Então, prepare-se para o que vem. Ó, antes de acabar, muito importante, palavra-chave dessa aula, para o sorteio. Então, vai ser sorteado no nosso último encontro, que vai ser domingo, ó, aula de hoje, quarta-feira, segunda aula, sexta-feira, liberação da terceira aula. Domingo nós vamos fazer um encontro, né, ao vivo, a gente vai sortear uma vaga para o curso completo de manejo, a arte do manejo, que vai começar, né, que a gente vai abrir as inscrições na outra semana. Você vai saber como é que funciona esse curso também, você vai ter a possibilidade, a oportunidade, né, de entrar nessa próxima turma. A gente vai explicar depois para vocês como é que vai funcionar, como é que é esse curso. Mas vai ter um sorteio, já se prepara. Se você já está pensando em entrar, né, você já pega essa a primeira chavinha de hoje. A primeira chavinha de hoje é isso aqui, ó. Essa palavra aqui, ó. Vamos anotar aqui para a gente não é uma palavra só, né? É um termo, mas ela vai valer pela chave de hoje. Ciclagem de nutrientes. Ciclagem de nutrientes. Aí a pessoa fala assim, por que eu não posso pegar o esterco, fazer um composto e colocar no pé da planta para adubar? Pode, e a gente faz isso. No começo, quando a gente quer produzir, mesmo com um solo ruim ainda, a gente tem que usar todas as muletas que tem aí, né? De preferência orgânicas. A gente usa calcário, a gente usa composto, esterco, faz o que precisa, são o que a gente chama de muletas, né? Enquanto o solo não tem um teor de matéria orgânica alto, a gente usa essas muletas aí, beleza? Mas é diferente quando você promove a ciclagem de nutrientes, quando você usa o material para decompor, quando você usa essa cobertura morta através das podas, né? Através dessa deposição do material para cobrir o solo, a cobertura mesmo, que vai se decompor e que vai virar humus. E aí você ativa a vida no solo, você traz as minhocas, você traz a microbiota, que é uma outra coisa, é um outro tipo de humus que é gerado. É outro tipo de humus, tá? Não é a mesma coisa colocar esterco e composto, muito menos adubo químico, do que você ter matéria orgânica do solo. Isso aqui é um humus muito mais estável, muito mais complexo, que é muito mais duradouro para o solo. Isso aqui dá de 10 a 0 em qualquer composto, quando você aumenta o teor de matéria orgânica do solo. A gente vai ter que usar, principalmente no início, essas muletas, mas isso aqui não tem igual. E a gente começa a ativar isso aqui, né? Lembrando que é preciso fazer isso, promover a ciclagem de nutrientes, né? Quando você começa a promover isso aqui, aumenta a vida, vai aumentando a matéria orgânica, tudo isso aqui se conserta. Beleza? Então, palavra-chave dessa aula, ciclagem de nutrientes. A primeira chave aí para o sorteio. Como é que vai funcionar o sorteio? Você vai juntar 3 palavras, no final da terceira aula a gente vai enviar para vocês nos grupos de WhatsApp, né, que vocês estão inscritos, um formulário que você vai colocar o seu nome e colocar as 3 palavras, tá? E aí a gente vai pegar esses nomes e fazer um sorteio para uma vaga nesse curso tão especial, tão completo, que é a arte do manejo. Bom, aula 2 vai ser, eu já falei, né, que vai ser na aula 2 e na aula 3, e para finalizar, a gente vai ver um depoimento de uma pessoa que
né, segue essa metodologia e tem como mostrar para vocês essa transformação que ela teve. Olá, meu nome é Carla. Eu estou aqui na minha agrofloresta. Fiz o curso com o Matheus, a primeira turma do Matheus, Arte do Manejo. Em outubro, eu então peguei essa área aqui, que era toda degradada, não nascia nada mais, porque nós plantávamos capim. Com o tempo, a terra ficou ruim, nem o capim dava mais, não nascia nada aqui mais. Era aquela terra amarela, aquele chão batido quase. E aí eu fiz o curso com a mentoria do Matheus, eu criei coragem e plantei. Plantei aqui, fiz várias linhas com milho, frutíferas, árvores nativas. Plantei mandioca, abóbora, feijão de porco para ajudar na adubação do solo. O milho amarelo eu já colhi. Eu aconselho todo mundo a começar porque é muito gratificante. E agora eu quero só plantar mais, pegar mais um pedaço de terra, plantar mais um tiquinho, porque é muito bom. E eu fiquei super feliz, eu era doida para fazer uma agrofloresta, plantar um orgânico para mim, para minha família mesmo. É muito encantador a gente ver a força que a natureza reage, né, quando a gente faz direitinho. Eu cobri o solo, bem coberto, segui todas as dicas que o Matheus me deu. E deu certo. Aqui eu quero mostrar para vocês. Aqui ainda tem um milho para tirar. A força da mandioca que já vem aqui, da bananeira. A mandioca, olha o tamanho dela aqui. Então, estou muito satisfeita. Eu sempre tive essa vontade, agora criei coragem. Meu sonho é ver essa terra aqui, ver uma floresta de verdade aqui. Vamos colocar, vou pedir para vocês também colocar aí no chat, né? Quais são as suas dúvidas, tá? Quais são os seus receios, quais são as suas dores, o que você tem, o que você está vivenciando no seu terreno, que você precisa superar e onde você quer chegar também, né? A gente aqui tem o objetivo, né, de contribuir para uma forma de produção de alimentos mais sustentável. A gente quer parar de ver as nascentes secarem, a gente quer parar de ver a degradação dos solos, né? A gente quer parar de ver erosão, a gente quer parar de ver assim, a produção de alimentos que são muito mal, nutrição muito ruim, né? O teor de nutrientes dos alimentos, alimentos intoxicados por agrotóxicos, né? Resíduos de agrotóxicos. A gente tem pesquisas, né, que nos mostram, da Anvisa, da própria Anvisa, 25% dos alimentos, né, contém resíduos de agrotóxicos. Né? O uso de agrotóxicos aumenta, escala a cada ano. A gente usa 50% mais ou menos dos agrotóxicos que a gente utiliza, que são utilizados na agricultura, dos alimentos que a gente se alimenta, aproximadamente 50% deles são proibidos em outros países, na maioria dos países por aí, porque tem a toxicidade muito alta, né? O período residual muito grande. Isso tudo a gente quer transformar, colaborar com você nessa transformação. E essa transformação começa por nós, né? Então, eu ajudo aqui quem está junto comigo, né? Os alunos, as pessoas que estão no curso, vocês que estão no treinamento, vocês fazendo a parte de vocês, no terreno de vocês, é o início também da transformação, né? Que vocês vão poder encorajar outras pessoas a fazerem a partir das suas experiências, né? De vocês terem sucesso com isso. É o que a gente quer, que mais pessoas possíveis tenham sucesso com o manejo agroflorestal, com a agrofloresta, e que as pessoas não desistam no meio do caminho por não saber as técnicas, por não ter clareza, por não ter planejamento, por não ter esses conceitos básicos e as técnicas básicas bem firmes. Então, o nosso objetivo é difundir esse conhecimento, facilitar o seu caminho, né? Porque para nós, que estamos há mais tempo, o caminho não é fácil não, principalmente para os mais antigos, né? Amanhã eu vou contar a história também para vocês, né, de alguns produtores que tiveram que trilhar esse caminho muitas vezes sozinhos, como que é difícil para eles e como que é muito mais simples para nós, como que tem um caminho mais aberto, uma trilha muito mais aberta para a gente trilhar. Essa chave, né, para modificar essa realidade está muito mais acessível para nós agora. Então, aproveitar mesmo esse momento
e compartilha com as pessoas que podem, né, se beneficiar desse treinamento. Foca, né, para a gente continuar nas aulas, aproveitar essa semana o máximo possível. A gente está vivendo um período de oportunidades grandes, né? A gente tem um aumento aí, acho que mais de 30% ao ano, em média 30% ao ano está crescendo o consumo de alimentos orgânicos. É uma tendência mundial, a economia verde, né? A economia valorizando cada vez mais os produtos orgânicos. E empresas e fazendas e sítios que promovem uma produção sustentável. Isso vai ser em pouco tempo o que vai rolar, né? Porque quem tá só destruindo o meio ambiente, sabe, os produtos já começam a não ser aceitos no mercado internacional, vai começar a ter um monte de coisa, certificação, essas coisas assim. Então a gente já entra logo nisso, para você não ficar de fora, para você também ter essa oportunidade, além de contribuir com, primeiramente, a sua própria saúde e a saúde dos que estão ao seu redor, contribuir com a regeneração dos solos, das águas, né, com a produção de alimentos orgânicos. Quem também visa a produção para geração de renda ou fazer essa transição para formas mais ecológicas de produção, também já sabe que é uma tendência do mercado. É um caminho simples e fácil? Não é. Tem desafios, a gente tem dúvidas, tem um monte de coisa, mas é um caminho possível. A gente já mostrou e vai mostrar cada vez mais exemplos, né, de pessoas que estão fazendo, estão dando certo, e é preciso coragem e propósito, né, ter bem firme o seu propósito, assim como a gente tem esse propósito, né, muito claro de estar fazendo esse evento para vocês e compartilhando, vocês também terem essa firmeza no propósito. E começa por aí, começa nesse treinamento online, vamos deixar tudo mais claro, vamos pegar as chaves para a gente ir abrindo essas portas, ultrapassando essas dificuldades. Beleza? Olha, vejo vocês, espero cada um de vocês na segunda aula, que vai estar liberada na quarta-feira, e fiquem de olho aí nos movimentos, lives que vão acontecer, algumas coisas extras, né, para a gente tirar dúvidas, para a gente se aproveitar mais essa semana. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Vamos nessa.